Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Esaú Neves e estou aqui para meditar nesta noite em mais um texto da Palavra de Deus para todos nós. É um privilégio poder fazer essa live, poder ministrar a Palavra de Deus, uma pessoa escolhida por Deus para esse propósito, tanto para ser salvo como para fazer parte do corpo de Cristo, e também para poder comunicar-se no corpo de Cristo através dos dons e das dádivas que Ele tem dado, a ministração da palavra e nos alegrarmos juntos. Eu quero, nessa noite, dizer para você que vamos trabalhar sobre um tema. O tema é Ouvindo a Voz de Deus. O Luiz Doreto, meu amigo, entrou. Que Deus o abençoe, meu amigo. Faz um tempo que eu não o vejo pessoalmente, mas Deus vai preparar o melhor momento. O Bruno Souza acabou de entrar. Bruno, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Nós vamos começar essa live declarando o poder de Deus, declarando a glória de Deus. O tema está aí, ouvindo a voz de Deus. Nós precisamos entender isso nessa última hora que é tão complicado. A gente tem tanta correria na vida e às vezes não ouvimos a palavra de Deus desnudada, com o véu tirado, e isso complica nossas vidas. Também entrou a irmã Cléria Aparecida. Paz, irmã Cléria, Deus abençoe. A Maria Lúcia e o Paulo Silva entraram. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. A irmã Cléria de Iracemápolis, a irmã do Naldo, né? Glória a Deus. O Matheus Pereira entrou. Que Deus te abençoe, meu filho, em nome do Senhor Jesus. A Laudeci Drago entrou. Que Deus te abençoe. É uma noite que nós vamos falar sobre ouvir a voz de Deus. Quando nós falamos de ouvir a voz de Deus, nós não só guardamos a nossa salvação, mas também crescemos em graça, em conhecimento, em poder de Deus. Aí nós podemos entrar na área dos dons espirituais com mais segurança, tanto para ser usado por Deus e tanto também para discernir o que está acontecendo no meio de um movimento. Eu agradeço, irmão Luiz, por nos reconhecer como homem de Deus. Você, meu filho, é uma pessoa que tem o nosso apreço. Missionária Marília, lá de Pirassununga, esposa do pastor Wagner, também não é só ministro, amigos da gente. Que Deus abençoe a senhora, o pastor, o pequeno Luquinhas, né? A bênção de Deus. Menino também que já é um milagre, os livramentos de Deus na vida dele. Que Deus venha nessa noite, então, nos dar graça. Eu quero agradecer também cada irmão que nos ajuda, tem ajudado na nossa caminhada. Uns ofertam, outros oram, outros abrem porta para a gente passar, porque Deus usa os seres humanos como um corpo, né? Quando faz parte do seu corpo, usa amigos simpatizantes do Evangelho também. Eu não posso, de maneira nenhuma, me furtar de dizer isso, que tem pessoa que nem é do Evangelho, mas tem uma simpatia pelo Evangelho e por nossa pessoa, e Jesus toca nele e ele nos ajuda muito. Você sabia disso? Que coisa interessante o que é o poder do Evangelho, não é verdade? O Antônio Francisco entrou, que Deus te abençoe. A Sônia Balbino entrou, que Deus abençoe, irmão Antônio. Jesus continue abençoando o senhor, seu lar. A Jaqueline Camargo, Deus te abençoe, irmã Jaqueline, em nome do Senhor Jesus, sua casa também. O Denis de Jesus entrou, que Deus te abençoe, meu irmão, para a glória de Deus. Eu vou começar aqui comentando com vocês sobre ouvir a voz de Deus. E mais para frente eu vou citar alguns versículos e depois vou ler alguma coisa. Então, se você quiser pegar um rascunho, dá tempo. Um papelzinho para marcar, dá tempo. É bom, irmãos, não só ouvir e falar, o pastor Esaú falou, o bispo fulano, o apóstolo. Não, é bom você pegar depois, olhar ali, contextuar as questões, fazer análises. Se tiver alguma dúvida, nos chama no privado, no Messenger ou no WhatsApp. Pastor, tal coisa assim não ficou muito explícita para mim. Nós não estamos fugindo de trabalhar para a obra. Nós queremos sim que você nos ajude a melhorar nosso ministério, porque nós recebemos de Deus e vamos transmiti-lo. E às vezes alguém que vê a nossa transmissão nos dá umas dicas importantes.
Então, para ouvir a voz de Deus, coisas importantes e simples nós fazemos. Por exemplo, Johnny Igreja entrou, né? Deus abençoe, que Jesus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Então, coisas simples. Por exemplo, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra criadora, da sua palavra ordenadora. Na ordem de Deus, tudo se fez. Gênesis capítulo 1, nós conhecemos, no início criou Deus todas as coisas, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus morava além, quer dizer, já na eternidade, nos céus, da face das águas. Então Deus tirou do meio de um lodo a terra, colocou porção seca e foi estabelecendo todos os fundamentos. Eu quero, então, falar para você o seguinte, foi por ordem. Quando a Bíblia fala, por exemplo, da mão de Deus estendida, está falando do trabalhar de Deus, mas nós sabemos que o poder dele está onde? Sobre a palavra dele. O Adriel Cardoso entrou, que Deus te abençoe, irmão Adriel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, observe bem que se você pega texto como Gênesis 3:8, dá-se a entender que a viração de cada dia, né? Criou Deus dia e noite, lembra? Dividia-se o dia em 12 horas dia, 12 noite. Então, quando você olha para Deus ali em Gênesis, na viração do dia, ele passava a falar com o homem e com a mulher. Tudo isso nós sabemos. Mas o que precisa ser entendido é que a voz de Deus, com o homem e com a mulher, o Deus para falar no espírito do homem, não vai sempre preceder a um fundamento. Então, o homem tinha sido criado do pó, a mulher da costela, mas os dois já estavam com mandamento para manter a intimidade. Qual era o fundamento do jardim? Do fruto do conhecimento do bem e do mal vocês não comerão, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão e não viverão. Outro dia falaremos sobre esse morrer diante de Deus. Então, eu quero só dizer que já havia um fundamento. Então, enquanto os dois estavam na santidade, procurando o caminho da obediência, não tinha o que impedia. E olha bem, o diabo já era caído do céu, porque foi ele que tentou Eva, foi dialogando até distorcer todas as coisas, não significa que eles já não estavam sendo tentados. Eu acredito que Adão também já tinha sido tentado, mas eles estavam ali sobre obediência. Então, muitas horas você vê uma pessoa cristã perdida, reclamando, dizendo que não está ouvindo a voz de Deus ou não está compreendendo. Será que está ouvindo de maneira certa? A Jasla Andrade, lá de Rio Claro, está também online. Deus abençoe. O Val Jesus, meu amigo de Araras. Deus abençoe, Val. O Paulo Nunes entrou. Oh, glória. Paz, Senhor Jesus. Deus abençoe. Então, observe que Deus falava com o casal pela viração do dia, mais ou menos Gênesis 3:8 ali, você vai se fundamentando, porém, era o propósito da obediência, já tinha o fundamento da obediência. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não tocam. Outra coisa que eu queria fazer uma comparação com você, que eu separei algumas coisas na inspiração que Deus me deu hoje, para estabelecer, por exemplo, a lei. Olha bem, Deus aparece teofanicamente para Moisés na sarça lá em cima da montanha. Até aí, perfeito. Deus fala com Moisés, Moisés já entendendo a fala de Deus, Deus faz o teste da mão no peito, o cajado que virou serpente, tudo normal, e Deus direciona ele para ir no Egito, libertar o seu povo da escravidão, e fala para ele, eu vou fazer sinais e maravilhas, e Deus faz todos os sinais e maravilha. Porém, quando Deus vai estabelecer a lei, Deus manda Moisés reunir o povo para passar as questões de fundamentos para o povo andar na presença de Deus. Teofanicamente, Deus aparece em cima do monte que fumegava, que para o povo parecia trevas assustadoras, tipo, está destruindo tudo lá em cima, e Moisés vai e entra naquele meio, até que eles acham que Moisés fora destruído, tinha morrido, e aí vão levantar lá, vamos dizer assim, a idolatria,
Então, observe que Deus aparece teofanicamente, mas depois de aparecer e falar teofanicamente, Deus estabeleceu a lei, o mandamento, dizendo para o povo, basta vocês observar isso e executar esses mandamentos, eu estou com vocês. Observe mais que ainda Deus... Então, bastava a obediência. O povo começa a desobedecer, começa a dar os problemas, mesmo porque as pessoas acham que chega um ponto que só obedecer e andar ali e vendo as portas abertas não é o suficiente. As pessoas começam a confundir lazer, descanso e prazer. Acabou de entrar também meu amigo e pastor, presidente do Ministério Cristo é a Libertação em Rio Claro, pastor Adelman de Jesus, um homem que, como eu digo para as pessoas, é meu amigo, e eu tenho muito respeito por ele, pela pastora Maria da Paz. A pastora Maria da Paz faz aniversário no mesmo dia que eu, 23 de janeiro. Participei de muitos aniversários lá que ela, gentilmente, com ele, compartilhou o bolo comigo. Além de eu ir ministrar, ainda compartilhou o bolo. Jesus abençoe, viu? Eu nunca esqueço do bem que as pessoas me fazem. O mal, se alguém te fizer, assim como o pastor Adelman, vocês que estão me ouvindo, quando as pessoas falam mal, nós temos que perdoar. Mas pessoas do bem como vocês, o pastor Adelman, a pastora que até anos, até o bolo compartilhou com a gente, a Bíblia fala tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que louva a Deus, nós temos que testemunhar. Então é um testemunho. Deus abençoe. E você que está em Rio Claro parado, vai para o Ministério Cristo da Libertação. Eu vou ver se eu pego uma lista de endereço, eu divulgo para vocês, porque Rio Claro, eu estou muito em Rio Claro, né? Algumas pessoas até acham que eu moro em Rio Claro. Graças a Deus por isso. Tenho comunhão com outros ministérios também, que são ministérios sérios, tempo de renovação, ministério muito sério. Nós estamos ali, o bispo Antônio, a pastora Mel, também com um trabalho maravilhoso. Graças a Deus, tem homens e mulheres de Deus na cidade de Rio Claro e amigo da gente. O Douglas Bento entrou. Agora, observe bem. Então, a tendência do ser humano é quando ele está andando com Deus, tudo certinho, na palavra, tudo dando certo, o inimigo querer colocar subterfúgios, sugestões, porque descanso e um lazer inteligente é seu direito. Só que muitas horas o lazer está vindo para as pessoas no evangelho hoje em forma de prazer. E prazer extraconjugal é pecado, prazer de intimidade plena entre casal de namorado sem o compromisso da família é pecado. Então, esta confusão é que começa a retalhar, porque o inimigo, eu já disse várias vezes, não vai aparecer direto de dragão, ele vai aparelhar-se e entrando aos poucos, lembra lá no jardim, conversando com Eva. Então, observa que depois de ter a palavra, os mandamentos para andar nela, o povo tinha a presença de Deus, só que chegou um tempo que eles não valorizavam. O que, pastor? Onde estava a presença de Deus depois de estabelecido a lei e os mandamentos para eles andarem? Estava o quê? Na guia de Deus, após tirá-lo eles do Egito. Deles duvidarem, cair no deserto. Mas Deus no deserto não guiava eles na coluna de nuvem, na coluna de fogo, não é isso? Deus mandou eles adorar, que Deus estava tirando no caminho, eles não começam a desrespeitar, duvidar do Senhor, se levantar contra Moisés, até a família de Moisés, lembra de Miriam, falando, não, ele acha que só ele que é usado, falando para ela, nós também somos. Ela começou a ficar leprosa e tiveram que clamar rápido. Lembra da serpente no deserto que apareceu? Por quê? Porque o povo olhava para a nuvem de dia, esquecia que o deserto era escaldante. Deus fazer sombra para eles é como se fosse uma obrigação ou tinha se tornado só um fenômeno da natureza. A mesma coisa, esqueceram com os anos a bênção que estava sendo aquela coluna de fogo os aquecendo. Para eles era normal aquilo. E aí começou a entrar o pecado. Você entende? Porque eles pararam, deixaram de ter a visão que aquele fogo que os aquecia, porque à noite o deserto era gelado, era Deus presente na vida dele. E muitas pessoas entram na prova
e depois quer ouvir a Deus na angústia, no sofrimento. E quando está bom, ele não entende que é Deus falando com ele em tudo que está acontecendo. Na porta que se abriu, na dívida que foi paga, na providência que entrou. Então, o irmão Leandro Aparecido entrou, a paz do Senhor, irmão Leandro. O André Moreira entrou, Deus abençoe, amado, em nome de Jesus Cristo. Então, chegou um ponto em que as pessoas tinham perdido a visão. Olha, a coluna de nuvem de Deus estava normal para eles agora, esquecia que o sol era escaldante. De repente, Deus sustentando, estavam alimentados com maná, água que saía da rocha. Saudade do Egito. Saudade do Egito. Então, tipo assim, Deus cura uma ferida sentimental na pessoa, daqui uns dias a pessoa está caindo na carne com qualquer um que aparece, porque mas um homem não foi feito para ficar só, mas o casamento tem que ser preparação de Deus. Não é isso? A mulher, irmão, a carne é fraca, então começa a substituir direções dadas por Deus para benefício, por prazer, por subterfúgio, entendeu? A paz do Senhor, irmão Robson, que Jesus abençoe o Senhor e toda a sua família. Irmão Milton Santana, que Deus abençoe o Senhor, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Então, ali eles começaram o quê? A se perder. Por quê? Porque o que Deus tinha dado para eles, e a presença de Deus, e os mandamentos de Deus, eles já não viam mais como presença, como se fosse a voz de Deus. Eles estavam em paz. Eles não viam que foi a voz de Deus que estabeleceu a paz ali. Tipo, Deus ordenou a paz, porque antes eles eram escravos. Entendeu? Para Eva, a rotina do jardim, tudo em paz, tudo tranquilo, ela em Adão, Deus passando na viração, virou uma rotina para ela com o tempo. Ela começou a ouvir a serpente, entrou em crise, em confusão, em conflito. Conclusão, a serpente a induziu ao erro. Então, nós não podemos fazer das coisas de Deus para entender quando é Deus falando uma coisa leviana. Nós não podemos ter as bênçãos que Deus tem nos dado como uma rotina, uma obrigação ou autoconquista. Nós temos que ver Deus ali. Foi Deus que falou que ia fazer comigo. Estou empregado, glória a Deus. Venci essas crises, essas situações que entrou no país. É Deus na minha vida. Ou abriu uma porta na crise. É Deus. Deus mandou maná. Então chegou um ponto que as pessoas começam a reclamar que não está pagando conta. Deus abre uma porta, daqui a pouco está descontente com a porta que entrou, começa a reclamar. É como reclamar do maná. É como reclamar do maná. Você entendeu? Entrou também a missionária Sheila Cristina Petrolina, Pernambuco, o Hamilton Júnior, esposo da irmã Estefânia, paizão do Heitor e da Liz, meu amigão, muito contribui comigo na obra de Deus, viu? Deus te abençoe, e abençoe a missionária também, que esteve fazendo viagem missionária, ou está em viagem, né? Mas o importante é que aonde estiver, está ganhando alma para Jesus, se mantendo em pé. Isso, eu fico feliz de ver companheiros em pé. Isso, meu Deus, significa que Deus está sustentando o seu corpo, né? Maravilha, glória a Deus. Então, você tem que entender o seguinte, Cristo, por exemplo, era a palavra de Deus, Deus anunciando, era a voz de Deus, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o poder vai estar sobre o seu domínio, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus Filho forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Cristo é a promessa que vem desde Gênesis, pelo poder da palavra de Deus, está entendendo? E ali era uma promessa, e a voz de Deus veio sendo ouvida, Jeremias, Isaías anunciou, os profetas anunciaram, na própria lei indica, nos patriarcas, tipo lá no próprio jardim, você vê Deus já dando uma palavra de derrota ao inferno, dizendo que do ventre da mulher surgiria aquele que era perfeito, aludindo-se ao Deus Filho, feito homem, gerado pelo Espírito no ventre da Virgem, que esmagaria de vez a cabeça da serpente. E uma coisa que a igreja desse tempo presente não pode esquecer, que nós estamos aqui por causa do cumprimento dessa profecia.
do Filho que nasceu, do Filho que se nos deu, do Filho, Deus Filho que se fez homem, nasceu do ventre da mulher e esmagou a cabeça da serpente, porque ele tem na mão a chave da morte e do inferno, e as igrejas e os irmãos que crêem têm o dom, e no nome de Jesus têm expulsado demônios. Então isso mostra que realmente Jesus tem o comando das situações. Todas as coisas estão sob o comando de Cristo, isso é indiscutível. Agora, observe bem que nós temos um versículo tipo Isaías 59:1, fala que os ouvidos de Cristo, na parte final, não estão agravados para que não possa ouvir. As pessoas querem ser ouvidas por Deus. Mas se falamos lá, desde Gênesis, que mesmo Deus passando na viração, já existia antes um pré-mandamento para manter a relação que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se falamos da lei, que Deus apareceu por teofania a Moisés, ordenou ele tirar o povo, fez os milagres, depois tirou de lá, no deserto, foi coluna, mas mesmo assim Deus foi punindo quem desobedecia fundamentos e mandamentos. Então, se os ouvidos de Deus não é um ouvido de surdo, agravado, e ele ouve, por que Deus não tem ouvido esta geração? Uma dos textos da Bíblia fala que o povo falava de Deus com os lábios, mas o coração estava longe. Então, sem Deus habitar na pessoa, sem a pessoa ser templo de culto de Deus, ter uma vida saudável com Deus, vai continuar, e eu vou repetir, sacoleiro da fé, tendo profecia, profecia não vai se cumprir, porque o que faz a voz de Deus, a palavra de Deus se tornar rema, vida na vida da pessoa, pegar o inexistente e trazer a vida, é exatamente a obediência. Não tem outro fundamento. O irmão Sidney Alves, Piracicaba, meu amigo, pastor Sidney, Deus te abençoe. A Cláudia Fernandes entrou, que Deus abençoe, irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma honra, viu? Estar ministrando para vocês e os que estão vendo. Muitos não comentam, mas depois, pelo número de visualizações, a gente vê que tinha muito mais pessoas olhando, e em outros lugares vai chegar. Então, se o ouvido de Deus não está agravado, por que muitas pessoas têm uma relação rompida com Deus? Mesmo tendo Bíblia, cantando, levantando a mão na igreja, até derrubando lágrimas, a sua vida não anda. A aplicação pessoal da palavra, a obediência incondicional, porque a salvação nos transporta do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma vez que tem uma área tenebrosa na vida da pessoa, rompeu-se a voz de Deus, rompeu-se o cumprimento da voz que veio em promessa, ainda que leiamos e creamos, aí nós passamos a ter que se fundamentar novamente no caminho da obediência. Wellington Tomás, irmão do pastor Wallace, meus amigos lá de Rio Claro entraram. Hoje eu vi uma foto bonita do senhor com a esposa, a irmã Rebeca. É um casal que para mim é como filhos. Jesus abençoe, é uma honra, viu, varão? Saber que o senhor conseguiu entrar aí e está compartilhando desse culto online por nós. Outra coisa que eu quero dizer para você que está me vendo, participe das boas palavras por meio de informação, rádio, televisão e até live, mas não substitua o corpo de Cristo e o convívio para culto online, porque os Estados Unidos foi por esse caminho. Lá nos Estados Unidos tem igreja que as pessoas são membros online, depositam dinheiro, dízimo, tudo na conta, e é só por meio de comunicação, dia de ceia, cada um compra seu pão, seu cálice e unge em casa mesmo. Quer dizer, não sabe identificar na rua e não tem socorro de irmãos para pedir pessoalmente. Corpo de Cristo convive pessoalmente, viu, irmãos? Fique bastante atento, porque já tem pessoas substituindo culto de live, culto de mensagens de zap, meio de informatização por culto presencial. Ô, irmãos, quem adora a Deus vai no templo, tá? Significa que nós usamos tudo. A tecnologia a favor do reino, mas corpo de Cristo se reúne. Então, eu tenho que fechar essa brecha também, né? Então, dentro disso, você tem que entender que se os ouvidos de Deus não é gravado, por que ele não está ouvindo um povo que clama a ele, que fala com ele, que busca ele? Aí eu te pergunto, como interagir com um povo surdo? O povo fala com Deus, mas é surdo para com Deus. Quem não é surdo para com Deus? Aqueles que obedecem o que Deus estabelece.
pastor Valmir Ferreira, pastor nosso da Assembleia D, Ministério de Limeira, a qual nós temos nosso presidente, pastor Zé Neto. Pastor, é uma honra, viu? Deus abençoe o senhor, pastora Marta, as crianças, eu vi uma reportagem no Face, num culto abençoado, os meninos do senhor todos quebrantados, adorando a Deus, isso me deixa feliz. Glória a Deus, Deus abençoe a amada igreja. É ali no Recanto dos Laranjais, a igreja AD. Pastor Valmir vai, depois, se puder, marcar o endereço aí, pastor, e vai lá, você que é da região do Cortês, Novo Horizonte, você que mora ali no Glória e está precisando ser abraçado, vai lá, os irmãos vão te dar um cheiro gostoso, você vai fazer parte de uma igreja abençoada. Jesus abençoe pastor Valmir e a família, aleluia. Então, Deus quer falar com essa pessoa, mas Deus não vai se enquadrar em mim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No passado, veja, no jardim, Deus não aceitou as pessoas sair fora da palavra dele, porque era como deixar de ouvi-lo. Na lei, Deus não aceitou. Nos profetas, Deus não aceitou. Cristo veio contradizendo aquela geração. Paulo, o que deu continuidade ao ministério de Cristo, doutrinando a igreja, também não se vendeu. Então, Deus não vai se encaixar na nossa cultura moderna, porque senão o evangelho perde poder de transformação. Quem quer ouvir Deus tem que se render a ele, deixar ele fazer nova criatura, vaso novo, coisas velhas têm que passar da nossa vida. Aleluia, aleluia. Você está entendendo, irmão? Porque tem muita gente correndo, um tempo de tantas pessoas correndo para a graça de Deus e chumbados, sofrendo, sobrecarregado, enquanto o convite de Cristo é para quem ouve. Vinde a mim, sobre vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então imagine, irmão, uma pessoa que Jesus está dizendo, direita. A pessoa, oi, fulano, esquerda. Ele vai para a esquerda. Está entendendo? Jesus, vem para cá, eu vou te dar a bênção. Está correndo atrás de coisas velhas. Você entendeu? Jesus mesmo falou que não coloca remendo novo e roupa velha. Você entende isso? Entrou o pastor Paulo Luz, meu amigo desde infância. Deus abençoe o senhor, a família, para a glória de Deus. A irmã Vera Silva entrou aqui. Jesus te abençoe, para a glória de Deus. Então, nós temos que entender o seguinte, que a Bíblia fala que até, irmão, o universo ouve a voz de Deus. Eu quero ler aqui alguns versículos, agora você que está vendo, para que você entenda o fundamento. Salmo 33, versículo 5. Ele ama a justiça e o direito. A terra está repleta da bondade do Senhor. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Versículo 9. Pois ele falou e tudo fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Como ouvir a voz de Deus se eu não reconheço ele em coisas simples? O sol para mim, ai, que calor, eu não estou suportando. Sangue de... Vai quase pelado e pelada na igreja. Só reclama. Se está frio, ai, eu odeio frio. Nada. Para nós parece que foi Deus que fez e ele dizendo, eu estou presente. Olha, quem estabeleceu, irmão? Quem estabeleceu o sol? Você vai alumiar o dia, lua, a noite. A Bíblia fala que foi a voz do Senhor. Até a natureza ouve a voz do Senhor. Você entendeu? Haja luz. Primeiro, a luz da presença dele. E depois que ele vai escrever lá em Gênesis, que ele criou o luminar de dia e o luminar da noite. Então, nós olhamos para tudo hoje com uma ingratidão que não tem como ouvir a voz de Deus. E você pode ver que uma das maiores dificuldades das pessoas hoje é ler a palavra. Não tem tempo, é correria. O não conseguir nem ler a palavra é a prova que a pessoa não sabe ouvir mais a voz de Deus. E nós, ministros, somos tentados a tirar uma suposta palavrinha para levar para a igreja. Mas não que a vida está sendo de dedicação, de leitura, de sacrifício, de procura de entender verdadeiramente a profundidade, a intensidade
Lembra de Paulo? Até na cadeia, ele falava, traga-me os pergaminhos, os livros. Aqui eu preciso cultivar minha alma, me alimentar. Eu tenho que estar cheio da graça. Aí o homem cheio da palavra, a hora que ora, canta com Paulo e Silas depois chicoteado, e aí depois Deus aparece, derruba a cadeia. Tem que ter um princípio de continuidade em ouvir, tendo prazer em ouvir e obedecendo a palavra de Deus. Alessandra Chagas entrou, que Deus abençoe, irmã Alessandra. Então, observe, por exemplo, que, olhando aqui quando fala no versículo 5, ele ama o que é a justiça, o que é o direito, toda a terra está repleta da bondade do Senhor. Quem de nós agora que estamos respirando, que não está debaixo da bondade do Senhor? Segundo pesquisa, uma pessoa com a média de 40 anos já inalou de graça mais de 1 bilhão ou 1,5 milhão de litros de oxigênio de graça. Tem pessoas nessa noite que estão lá entubado, jogando a mais para ver, e ele não vai vencer essa noite. Nós temos que entender e começar a enxergar porque ouvir e enxergar está ligado. Quem não enxerga é ingrato. Entra essa geração que Paulo falou, 2 Timóteo 4,3, chegaria um tempo que as pessoas teriam coceira no ouvido. Pastor, eu vou dar um exemplo do meu amigo, pastor Valmir prega muito duro, prega muito pesado. O Rafael Alfredo entrou. Não, o Rafael já fala muito calmo, mas é um corpo, precisa de um compromisso. Então chegaria um tempo, um exemplo, Pastor Paulo, ele prega muito eloquente, eu gosto de uma... As pessoas estão com coceira. Nossa, camarada sabe que eu estou, tipo assim, morando junto e fica pregando lá no altar? Ué, não é porque a pessoa decidiu viver uma vida errada que um texto da palavra não pode ser pregada, correto? É só exemplos que eu estou dando, porque hoje assim falou porque sabia do meu caso. Não, a palavra é uma casa, a igreja prega uma palavra, a voz de Deus para a transformação. E quem insiste em não ser transformado na igreja, chega um dia que a palavra vai vir contra. E aí as pessoas hoje querem que deixe a voz de Deus falar na igreja, porque ele aderiu coisas particulares que contradiz a Bíblia e fala que as pessoas teriam coceira no ouvido, não suportando uma sã doutrina. Agora, Salmo 33:9, pois ele falou, tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Quer ser curado desses traumas, desses problemas da vida, dessa fraqueza espiritual, de um vício, seja lá vício íntimo ou público? Se alguém está em Cristo, e para estar em Cristo tem que ouvir e obedecê-lo. É o princípio. Porque daí terá palavra de sabedoria, conhecer, a palavra vai passar a alimentar, como nós dissemos ontem. Então, observe que a palavra pregada, com fundamentos, com princípios fundamentados na palavra, é a voz de Deus se manifestando. É Deus, vamos dizer assim, através dos dons, se comunicando através de outra pessoa para com uma pessoa, os dons do ministério. Nós temos que entender que é simples se relacionar com Deus. Uma vez que ele nos pega cansado, sobrecarregado, e o alívio não é já a voz de Deus cumprindo. Tomai sobre vós o meu jugo. E tudo é a voz de Deus, mas por não entender mais a palavra como a voz de Deus, por exemplo, vocês que estão online, pega, fala com a pessoa, na palavra, para eles não é Deus. Aí chega eu e falo, eis que eu te digo, numa inspiração do dons, eles acreditam, eles estão hoje substituindo a palavra viva, que nós sabemos que a palavra é logos, criadora, que veio do Criador, e rema, que redireciona e direciona a vida do ser humano. As pessoas hoje estão substituindo a palavra, que é o fundamento de tudo e até dos dons, só pelos dons. Dá para entender um negócio desse? E quer entender a voz de Deus, sendo que a voz de Deus é habitação no íntimo, comunhão. E quem fica
como diria a linguagem, correndo atrás de profeta, nunca vai ter intimidade pessoal, nunca vai ter alimentação pessoal, porque se abriu totalmente, nunca vai compreender o que é Deus falando e direcionando ele. Eu conheço irmãos que chegou num ponto do dom dele, que ele achava que ele era tão usado por Deus, que ele aceitava, as pessoas ligavam para ele de manhã, pastor, hoje eu não estou muito assim, eu separei 3 roupas, uma preta, uma amarela e uma vermelha. O que é? Não, preto é luto, vermelho representa sangue, amarela é o cavaleiro do Apocalipse, que é a morte. A irmã passa uma branca, sai de branco, que é da paz. Guiava até a roupa que o povo vestia. Dá para acreditar numa loucura dessa? Você está entendendo? Dá para entender uma ideia dessa de substituição? Agora, por exemplo, prega lá, uma palavra exortativa, eu fico bem surdo. Enquanto a Bíblia diz o contrário, que Deus educa e corrige quem ele ama, quem ele chama por filho. Quem consegue entender Deus e ouvir a voz de Deus? Só filhos, só filhas. Porque a herança não é de servo e não é de amigos, é de filho. Abraão foi chamado amigo de Deus. Irmão, quando vai falar da amizade de Abraão de Deus, está falando num contexto de relacionamento. Porque um relacionamento perfeito, o casal é uma só carne. Tem amor, tem o fogo da paixão, os casadinhos, né? Tem a loucura do voyeurismo íntimo permissível entre o casal, tem o coleguismo, tem a parceria. Então, não confunda, porque quando alguém morre, não deixa herança só para o servo. Jesus atuou como servo, agiu como servo, fez o sacrifício no seu próprio corpo, mas foi ressuscitado o Filho de Deus que tinha feito homem. É o Deus Filho que recebeu todo o poder. Você está entendendo? E nós, enquanto não deixamos ser totalmente regenerados, transformados, direcionados por uma palavra que nos direcionou, revelou-se Cristo em nós, colocando melhor, é impossível. É impossível, irmãos, entender o que Deus está falando conosco. E aí fica desesperado, porque a palavra do profeta é assim, dom de profecia, em parte, ali diz a palavra assim, que em parte nós vamos crer, em parte nós vamos profetizar, até vir o que é perfeito. Ô, senhores, a perfeição vem da obediência, do interagir com Deus, da intimidade. Você consegue entender isso? Consegue entender isso? Que exatamente aonde o vaso falou, nossa, um vaso que nem me conhecia falou tudo. Está acontecendo na sua vida? Não, está faltando intimidade. Está faltando intimidade. E é interessante que muitos eventos se enchem de pessoas. Ah, eu vou lá porque vai vir um irmão que revela. Vai revelar o quê? O que todo mundo já sabe. Passado e o que Deus tem. Mas por que não acontece? Porque acontecimento é de intimidade. A realização da revelação é intimidade com Deus. A irmã Márcia Bonde entrou, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. A Lidiane entrou, a paz, irmã Lidiane Bezerra, Deus te abençoe, viu, em Cristo Jesus. Então, precisamos compreender, por exemplo, e terminando, fechando isso, por que Deus vai se comunicar com os dons e pregar a palavra é um dom? Por que Deus vai fazer isso? Se comunicar através dos dons, porque dons é uma dádiva recebida do céu. Não recebe uma dádiva do céu sem ter intimidade. E se receber um dom de Deus e relaxa na fé e deseja da obediência, você pode ver que um tempo vira encantamento e adivinhação. Já não funciona mais. A gente vê que o vaso mudou, ficou esquisito, perdeu o temor. A Ieda Souza entrou. Que Deus abençoe. Consegue entender isso? Chega um tempo que virou um relaxo. Você pode ver, o ministro está ali ganhando alma, se interessando. Ele vai, ele tem paciência, ele aconselha, vai tudo muito bem. Quando ele começa a ficar, o ministério até infla, até leveda a massa.
mas já não tem mais qualidades. Você entra, não sente a mesma presença, você entra junto com ele, você não vê mais aquela revelação. De repente você começa a ver panela pressionando ele como líder, ele já não tem autoridade de respeito, é ele que respeita quem ele comanda. Dá para entender um negócio desse? Então, nós precisamos nos entender, e as cartas de Apocalipse terminam dizendo isso. Quem tem ouvidos, ouça. Relação com Deus. Isaías 59, 1. Se os ouvidos dele não estão gravados, Deus quer falar, mas ele quer que eu ouça. E o ouvir só está provado que eu ouço Deus quando eu obedeço coisas que fundamentam a vida dele em mim. Você entende isso? Só quando fundamenta a vida de Cristo em mim é que está exatamente provado que eu ouço a Deus. A Bíblia diz que, lembra, muitos clamam ao Senhor com os lábios, mas o coração longe. Então, essa geração de crente provado, de crente entristecido, de crente fraco na oração, irmãos, é coisa tremenda. Os montes e os vales hoje são cheios de pessoas orando. Mas se você for dividir por ministério, é raro chegar um líder com a equipe. É raro ter obreiros da liderança na equipe. É raro você ver pessoas que dentro da igreja quer fazer tudo, está no monte. Você vai ver aqueles outros irmãos mais da paralela, que vivem mais sob pressão, às vezes mais rejeitadinho. É esse tipo de pessoas que você vê no monte. Eu falo porque muitas vezes eu vi com meus olhos no monte, fiz essa pesquisa, mas no demais, se você entrar no YouTube, no meu nome, Pastor Esaú Neves, está lá, tem mais de 100 vídeos meus, todos gratuitos, algum dá uma série de estudo, tipo inteligência sentimental e emocional, cura da alma, tem uma série lá, várias séries que dá para você fazer uma análise de estudo, e você pode ver que é sempre só, chegou um ponto que eu entendi que eu nunca ando só, habitado pelo Espírito, onde está 2 ou 3 na Bíblia, não está falando que ali é o culto perfeito sem agregar a multidão. Ali está falando da capacidade para julgar uma causa no Senhor, tinha que ter 2 ou 3 pessoas fidedignas. Então, você anda com o Espírito de Deus, já são 2, um dependente e um soberano. E ainda tem Cristo presente, porque ele está conosco também. E no nome dele é que tudo vai acontecer pelo operar do Espírito. Senhores, indiferente de alguém ir com você ou não ir, vai para Cristo. Nós conhecemos testemunhos de pessoas que Deus apareceu e ele se converteu em sonho. Outro se converteu, estava em coma, Jesus apareceu para ele. Outro, Jesus apareceu para ele, estava o corpo lá no IML, Deus trouxe de volta. Senhores, nós participamos do corpo, a igreja, como eu acabei de falar, não só de culto online, porque nós vamos como bênção, como órgão que funciona, não para ficar dependendo da nossa vida do outro órgão. Nós dependemos, mas se alguém quer ser membro amputado, entenda isso. Falamos nessa noite sobre ouvir a voz de Deus. Eu vou orar com todos vocês, que daqui a pouco eu tenho ainda uma etapa a cumprir. Essa live está com 43 minutos. 43 minutos. Que Deus abençoe. Que Deus inspire tua vida e a minha. Ouça Deus. A palavra que você está lendo, ler com entendimento é estar ouvindo. Senhor, me dá entendimento da tua palavra. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor, eu creio. Quando você leu e fala, eu creio, você está ouvindo. Então eu vou permanecer, Senhor. Debaixo das tuas asas eu estou seguro. Diz lá no decorrer do Salmo 91. A tua palavra é meu escudo e a minha proteção. Então você começa a ouvir Deus, porque primeiro tem que se estabelecer e se firmar pela lei, pelo fundamento, que começou no jardim. Deus falava pela viração, mas já tinha uma palavra de mandamento pré-colocada para manter essa relação. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comerás, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. E não vai ficar boa coisa para você. Outro dia falaremos sobre o morrer. O Antônio Vilar entrou, que Jesus abençoe.
Silvia Helena, que Deus te abençoe. Muito obrigado por sempre estar participando com a gente. A missionária Sheila colocou vários versículos para nos auxiliar lá, irmãos. Você que quer mais referências fora a que eu dei, ela já facilitou o seu trabalho. E outros aí, quando estiver fazendo a live, tem liberdade. É por isso que somos um corpo. Então, eu estou acreditando que aonde chega essa live, que Deus tem me inspirado, é porque Ele está tratando com os remanescentes, que é remanescentes, e acredito que alguns que estavam em confusão, Deus está trazendo para a resistência, para a remanescência. Então, que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração de gratidão aos 45 minutos dessa live. Que Deus abençoe. Você vai ouvir Deus falar com você, porque a partir de agora seu coração vai acalmar. O jugo dele é suave, o fardo é leve. Deus não fala sobre pressão. Ele fala, vinde a mim os cansados. Primeiro descansa, Senhor. Tira de mim sobrecarga. Tira o ódio do coração. Tira a raiz de amargura. Tira essa opressão. Satanás, eu não aceito. Vai tirando. A hora que está assim, Deus, agora eu creio na tua palavra que está aqui. Essa situação está complicada, mas o Senhor vai resolver. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra. Lendo ou ouvindo, você está ouvindo. E a prática mostra que você ouviu bem. Vamos lá. Vamos orar. Você agora coloca seu coração nesta oração comigo. A irmã Carla Brito entrou. Que Jesus te abençoe, minha filha. Em nome de Jesus Cristo, eu quero dizer a todos os senhores que nós pregamos dessa maneira que Deus deu. Ousada, às vezes parece que debochada, às vezes parece que dura, ao mesmo tempo meio cômico. E é assim que eu quero ser, porque o Evangelho é boas novas. O Evangelho não me incomoda, pelo contrário, me transforma. E seja assim na sua vida também. Pai, eu quero te agradecer pela existência de Cristo nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor pegou o melhor da eternidade, Cristo, fez ele viver neste mundo temporário, ser pressionado, ser tentado pelo próprio inimigo, mas também nisso, Senhor, na vitória dele, Senhor, é que nós temos a vitória. Nós podemos suportar, repreender e derrotar opressões em nome de Jesus. Nós podemos, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, receber o melhor do Senhor. Pela leitura da palavra, e o Senhor mantenha os olhos do nosso entendimento aberto. Senhor, não nos deixe cauterizar a boa consciência. Nós não queremos coceira nos ouvidos. Nós não somos teu inimigo, Senhor. Nós somos teus filhos. Nós acreditamos no novo céu. Nós acreditamos na nova terra. Nós acreditamos na salvação. Nós acreditamos na transformação. Aonde precisamos chegar? Começaste uma grande obra. Completa ela, Senhor. Completa ela em nós, Senhor, neste homem de Deus que está comigo agora, nesta mulher de Deus que está comigo agora. Começamos uma grande obra, Senhor. Começamos uma grande obra. Começamos uma grande obra, Senhor, também de foi entregar as nossas vidas ao Senhor. O Senhor começou e nós também começamos. Senhor, nós dependemos, nós precisamos, mas também queremos, como Davi falou, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Senhor, nós não queremos ser apóstatas da fé, crentes temporários, levados a todo vento de doutrina. Não, Senhor, estabelece a nossa vida, ajuda a ter prazer na tua palavra, a voltar a entender a tua palavra, que é como está ouvindo, a ver os feitos do Senhor, não só pelas necessidades presentes, mas no sol estabelecido, nas estrelas, nas nuvens, nos rios, na natureza, e começar a se entender com o Senhor. Traga tempo de paz, tempo de refrigério na alma, porque, Senhor, ainda que o mundo faça guerra, ainda que tenhamos guerra pelo teu evangelho, a luta não é contra a carne nem o sangue, mas nós andamos e servimos o príncipe da paz. No mundo espiritual não podemos estar perturbados, porque um perturbado ou uma perturbada não pode libertar outros, não pode transmitir uma vida de transformação. Senhor, eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor é e pela escolha que fez a nosso respeito, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pela existência da tua igreja, por fazer parte do teu corpo. Este varão e esta varoa faz parte do teu corpo. Nós não aceitamos ser membros amputados, nem membros atrofiados e nem apodrecidos. Que a saúde do teu espírito esteja sobre nós. Amém. E graças a Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus continue abençoando. Que Deus continue
alimentando-os e me alimentando também, alimentando-as para a glória do Senhor. Vamos nós para ainda nessa noite concluir o que temos que ser concluído. Amanhã, 9 da manhã, Rio Claro, São Paulo, estaremos aí com a graça de Deus, viajaremos em tranquilidade. Por favor, irmãos, não nos deixe na rodoviária que estamos momentaneamente de a pé, mas Deus fez o ônibus e tem dado a passagem. Deus abençoe. Até amanhã, para a glória de Deus.